Olá a todos, me chamo Arthur Kramer, atualmente sou professor do Departamento de Engenharia de Produção aqui da UFRN e nesse vídeo iremos abordar a metodologia PERT-CPM para o gerenciamento de projetos. Você sabe o que é o método PERT-CPM, você sabe como aplicá-lo, então convido vocês para assistir esse vídeo. O fluxo das atividades de um projeto importante, como um projeto de construção de empreendimento na área da engenharia civil, um projeto de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, pode ser representado graficamente através de uma estrutura em redes. No final da década de 50, duas técnicas foram desenvolvidas de forma independente, baseando nessa estrutura de redes, com a finalidade de auxiliar o gerente de projetos a melhor planejar essas atividades e obter um cronograma realista do projeto como um todo. Essas técnicas são as técnicas PERT e CPM. A técnica CPM, ela foca na identificação do caminho crítico do projeto, ou seja, aquele caminho de atividades no qual essas atividades que compõem esse caminho crítico não podem sofrer atrasos, caso contrário, o projeto como um todo seria atrasado também. E a técnica PERT, ela foca na identificação das folgas existentes nessas atividades. Dado que conhecemos a lista de atividades que compõem o projeto, a relação de precedência entre essas atividades e as suas durações, nós podemos montar esse diagrama em redes para, em seguida, aplicar o método PERT-CPM e obter tanto o caminho crítico como as folgas nas atividades. Para a elaboração desse diagrama, nós utilizaremos os símbolos, o círculo e as setas, e que na representação das atividades no nó, os símbolos vão representar as atividades e as setas vão representar as relações de precedências existentes entre essas atividades. Então, para ilustrar a elaboração do diagrama em redes e a aplicação em si do método PERT-CPM, iremos utilizar os seguintes dados. Então, nessa tabela, nós podemos ver que a atividade A é a primeira atividade do projeto, que corresponde às atividades de escavação e fundação. Como é a primeira atividade, não tem nenhum precedente e tem uma duração de 2 semanas. A segunda atividade, por sua vez, tem uma duração de 10 semanas, mas ela precisa da atividade A finalizada para poder ser realizada. E se a gente continua a tabela, a atividade F, por exemplo, a gente vai ver que ela depende da finalização tanto da atividade C quanto da atividade E. Então, considerando esses dados do nosso exemplo, nós podemos partir para a elaboração do diagrama em redes. Para a elaboração do diagrama em redes, como já falamos, utilizamos os círculos para representar as atividades e as setas para representar as relações de precedências entre essas atividades. Por exemplo, a atividade C, ela só pode começar a ser realizada após a finalização da atividade B, que, por sua vez, só pode começar a ser realizada após a finalização da atividade A. Aqui nesse diagrama, inserimos também a duração de cada atividade e o nosso objetivo é de obter um cronograma para a realização do projeto como um todo. Se fizermos a soma dos tempos de duração de cada uma dessas atividades, obtemos o valor de 69 semanas, mas será que esse valor é a duração do nosso projeto em si? A resposta é não, porque como algumas atividades podem ser feitas em paralelo, a resposta para essa nossa pergunta vai ser dada pelo caminho crítico. O caminho crítico em si nada mais é do que uma rota do início até o fim, que vai definir a duração mais longa do nosso projeto. Para a obtenção do caminho crítico, em uma primeira fase, nós vamos computar para cada nó o tempo de início mais cedo daquela atividade, o tempo de término mais cedo, além do tempo de início mais tarde e do tempo de término mais tarde de cada uma das atividades. Esses tempos de término de início mais tarde e tempo de término mais tarde, a gente vai obter a partir da aplicação da técnica PERT. Uma vez que obtemos o diagrama em redes, podemos partir para a primeira fase, que é a obtenção do caminho crítico. Então, dado que o projeto ele pode iniciar num tempo zero,
nós começamos a percorrer esse diagrama na sequência das precedências e para cada nó que a gente vai analisando, a gente vai calculando o tempo de início mais cedo e o tempo de término mais cedo. Por exemplo, para a atividade A, como ela é a primeira atividade do projeto, nós podemos iniciar essa atividade no tempo 0. Então, 0 vai ser o tempo de início mais cedo da atividade A. Como ela dura 2 semanas, o tempo de término mais cedo vai ser igual ao tempo de início mais cedo dessa atividade mais a sua duração. Então, para a atividade A, ela pode terminar o mais cedo possível na segunda semana. A atividade B, como ela depende da atividade A, então ela só pode ser iniciada após a finalização da atividade A. Então, o tempo de início mais cedo da atividade B vai ser igual ao tempo de término mais cedo da atividade A. Então, vai ser igual a 2. E o tempo de término da atividade B vai ser o seu início mais cedo mais a sua duração. Aqui obtemos 12. As atividades G, C e E, elas dependem dessa atividade B. Então, o início mais cedo dessas 3 atividades vai ser o mesmo e vai ser igual ao término mais cedo da atividade B. Então, para a atividade G, o tempo de início mais cedo é igual a 12. Para a atividade C, o início mais cedo também é igual a 12. E para a atividade E, o início mais cedo é igual a 12. Para cada uma dessas atividades, podemos calcular o seu tempo de término mais cedo. E basta simplesmente somar o tempo de início mais cedo com a duração de cada uma delas. Então, para a atividade G, o mais cedo que ela vai poder terminar nesse nosso projeto vai ser 12 mais uma duração de 7, 19. Para a atividade C, o término mais cedo vai ser 12 mais 4, 16. E para a atividade E, o seu tempo de término mais cedo vai ser 12 mais 7, a 19. Então, eu deixo o complemento do exercício para vocês. Lembrando que para a atividade F, por exemplo, a gente tem uma situação que a gente tem que tomar um pouco de atenção. Uma vez a gente tendo obtido o caminho crítico do projeto, a gente pode partir agora para a análise das folgas existentes nas atividades. No nosso caso, o projeto ele tem uma duração total de 40 semanas. Lembrando que para cada atividade que compõe o nosso caminho crítico, ela não vai ter folga. Caso contrário, se uma dessas atividades elas forem atrasadas, o projeto como um todo ele será atrasado. Então, para fazer a análise das folgas, a gente parte do final do diagrama em direção ao início e a gente vai computando para cada um dos nós os tempos de início mais tarde e os tempos de término mais tarde de cada atividade. Então, como o nosso projeto ele termina o mais cedo possível na semana 40, então esse valor vai ser o tempo de término mais tarde das atividades que vêm antes dessa atividade final. Então, a atividade L e a atividade K são as duas atividades que estão ligadas a esse bloco final. Então, o tempo de término mais tarde dessas atividades vão ser iguais e vão ser iguais a 40. Então, para a atividade K, tempo de término mais tarde igual a 40. Para a atividade L, tempo de término mais tarde igual a 40. Para a gente computar o tempo de início mais tarde de cada uma das atividades, basta a gente subtrair do tempo de término mais tarde a duração da própria atividade. No caso da atividade K, 40 menos 2, o início mais tarde vai ser igual a 38. Para a atividade L, 40 menos 6, o início mais tarde vai ser igual a T4. Se a gente observa a atividade L, os tempos de término mais cedo e mais tarde, os tempos de início mais cedo e mais tarde, eles são iguais e isso indica que essa atividade não tem folga. Justamente porque a atividade L é uma das atividades que fazem parte do caminho crítico. Já para a atividade K, se a gente analisa que o seu tempo de término mais tarde
é diferente do seu tempo de término mais cedo. Então, a diferença entre esses dois tempos representa a folga existente nessa atividade. Então, para a atividade K, perdão, a folga F vai ser igual a 40 menos 30. Isso vai dar uma folga de 10 semanas, que significa que caso a atividade K ela atrase de 10 semanas, de até 10 semanas, o nosso projeto como um todo ele não vai ser atrasado. Se a gente segue fazendo essa análise para as demais atividades, a gente vai obter a folga de cada uma delas. Então, se a gente continuar esse processo de análise dos nós e obtenção das folgas, a gente vai obter como resposta para o nó I uma folga de 1. Então, essa folga de 1 ela é obtida pela diferença entre o tempo de término mais tarde da atividade I, que vai ser igual ao tempo de início mais tarde da atividade L, a qual ela está ligada, menos o tempo de término mais cedo da atividade I. Então, essa folga seria o 34 menos o 33, uma folga de uma semana. Para o nó F, a gente, fazendo esse processo, encontra uma folga de 10. Para o nó E, também temos uma folga de 10. E para o nó G, uma folga de 2. Para os demais nós, se a gente fizer esse teste, a gente vai observar que para esses nós que compõem o caminho crítico, a folga vai ser igual a 0. Então é isso, esse aqui é um exemplo da aplicação das técnicas PERT e CPM para o gerenciamento de projetos. Espero que vocês tenham entendido a sua finalidade e a sua aplicação. Até o próximo vídeo.